Qual é a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu no período militar, eu conto para ele. Declaração do presidente do Brasil para a história e para o mundo assombrado ouvir e ver Bolsonaro confessar que sabe como a ditadura que ele defende fez desaparecer Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, o pai de Felipe Santa Cruz, atual presidente da OAB. Vamos por partes. O presidente mentiu várias vezes e é caso de impeachment. Lei 1079 de 1950 e a Constituição de 1988. Cometeu, não vou dizer equívocos ou erros, são mentiras e ele sabe que são mentiras. Por isso que é muito grave. O presidente Bolsonaro parece fazer questão de descer um grau da dignidade a cada dia. Eu ia falar que isso acontece a cada semana, mas a gente tem visto episódios diários de desrespeito ao cargo, às instituições, aos cidadãos brasileiros, a todos os cidadãos brasileiros, porque ele continua se comportando como se ele falasse apenas aos seus eleitores, que certamente estão diminuindo de número. Ele tem desrespeitado todos os cidadãos brasileiros. Ele deveria ser solenemente ignorado. Sabe por quê? Por sua irrelevância política, irrelevância social, sua irrelevância histórica. Mas, infelizmente, essa figura trágica, essa figura patética e nociva, ela foi eleita. E não satisfeita do mal que é por si só a sua existência política, ela trata de aperfeiçoar o tosco, de descer o mais baixo na escala da degradação humana. Sim, eu estou falando do presidente Jair Bolsonaro. A primeira mentira, ele não estava se deslocando de Pernambuco para o Rio de Janeiro, mas de São Paulo para o Rio. Primeira mentira. Segunda mentira que o presidente disse, e isso é muito desagradável, que ele é presidente do meu país, do nosso país, é que ele participou de ações de luta armada. Mentiu também. E ele sabe que é mentira, porque a Ação Popular Marxista-Leninista nunca participou de nenhuma ação de luta armada. Terceiro, e o presidente mentiu, Fernando Santa Cruz tinha endereço aqui em São Paulo e emprego aqui em São Paulo. Emprego público, numa empresa, Departamento de Águas e Energia Elétrica aqui de São Paulo. Mais uma mentira do presidente. Ele reconhecido o atestado pelo governo, inclusive na semana passada o atestado de óbito do Fernando Santa Cruz, que foi assassinado em dependências do governo no Rio de Janeiro, da Marinha. Desaparecer é um eufemismo. A ditadura matava e fazia subir corpos dos que se opunham à ditadura. E se opor à ditadura é dever de qualquer cidadão em qualquer ditadura. Crimes como este, considerados contra a humanidade, não prescrevem. Mais grave ainda, segundo leis internacionais, o crime do desaparecimento forçado. Na tarde desta segunda, depois de ter confessado saber detalhes do desaparecimento pela ditadura, Bolsonaro deu a habitual e nada valente recueta. Disse que o desaparecido foi justiçado pela esquerda. Que farsa! O presidente deu a segunda declaração a respeito do caso, sentado na cadeira do barbeiro, para dizer que ele tinha sido mal compreendido e que o caso de Santa Cruz não era uma morte pelo Estado, e sim uma morte pelos próprios correligionários, como ele disse. Acontece que, na semana passada, no dia 24 de julho, a Comissão de Desaparecidos do Ministério da Família e Direitos Humanos, comandado por Damares Alves, emitiu finalmente, depois de todos esses anos, o atestado de óbito do então estudante de Direito Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, que a gente exibe agora na tela, dizendo que ele faleceu provavelmente no dia 18 de novembro, provavelmente em fevereiro de 1974, faleceu provavelmente em razão de morte não natural, violenta e causada no contexto de perseguição sistemática e generalizada à população identificada como opositora ao regime ditatorial de 64 a 85. A questão é a seguinte, gente, ele não entendeu ainda o que representa ser presidente de um país. Ele não faz a menor ideia de como se comportar. Ele ofende aliados, ele ignora protocolos, ele briga com adversários políticos,
desrespeita instituições, agride minorias. Eu já falei agride minorias, é porque ele tem feito isso constantemente. Então, assim, pode botar aí de novo, agride minorias. Ele compra briga com todo mundo, com todo mundo. Ele está na internet todos os dias comprando briga com as pessoas. É possível esperar qualquer coisa, até mesmo culpar uma vítima da ditadura por seu próprio assassinato. Pois foi isso que Jair Messias Bolsonaro fez ao se referir a Fernando Santa Cruz, pai do presidente da OAB, né, desaparecido e morto em 1974, aos 26 anos de idade, pelo regime militar. O filho, que perdeu o pai com 2 anos, classificou o Bolsonaro de cruel. O adjetivo lhe caiu como uma luva, mas eu ainda acrescentaria outros: sórdido, insensível, desumano. Ele acha que vive numa monarquia absolutista. Não, existe uma coisa chamada Constituição. É intolerável. Nunca um presidente da República teve coragem de dizer isso. Vocês não imaginam a gravidade. Imagina um cidadão, eu, em 1974, tinha o quê? Tinha 19 anos. Ser preso sem ter culpa, sem ter nada, inquérito, sem ter nada. Ser levado para o Rio de Janeiro, ser torturado barbaramente numa dependência de Estado, reconhecida hoje por documento oficial, no caso foi a Marinha, ser assassinado e o corpo desaparece. O deputado Alencar Furtado, em fevereiro de 1977, num programa televisivo do então MDB, que não tem nada a ver com isso daí, disse, e foi caçado por Ernesto Geisel por causa disso. Ele falou das viúvas, do quem sabe e do talvez. São aquelas mulheres e famílias que nunca mais viram os corpos dos que foram assassinados pela ditadura militar. Não podemos aceitar que um presidente da República defenda assassinatos, defenda a tortura, defenda a violação dos direitos humanos, que tenha como herói um torturador, um assassino que envergonha as Forças Armadas como Carlos Alberto Brilhante Ustra. Isso é intolerável. O Brasil tem de se levantar. A nossa história não pode ser maculada por um imaturo, um irresponsável.